apresento a toda a igreja a minha saudação, desejando a todos muita paz e muita felicidade. Que assim estejam nesta reunião com muita alegria em sua alma, por mais esta oportunidade de se encontrarem numa comunhão mais perfeita e mais completa com todo o poder celestial e com a graça de Jesus e da Santa Voz do Consolador, e também numa perfeita comunhão de uns com os outros. Falo-lhes alguma coisa esta noite, especialmente a respeito do poder do nosso Pai, manifestado especialmente através dos seus santos e anjos, e como o nosso Deus tudo fez especialmente para poder manter, pelo menos com uma parte da raça que ele havia criado, a sua unção gloriosa, e para isto, para manter os que lhe fossem fiéis, guardados e amparados pelos santos e anjos do seu poder. Sempre temos lhes ensinado que entre todas as virtudes e todo o poder imenso que está no nosso Deus e no seu Santíssimo Espírito, há o poder de onisciência, através do qual Ele, Deus, toma conhecimento de todas as coisas que se passam nesta terra, não só no seu reino, mas em toda a raça criada. E assim era preciso, não somente para Ele poder aplicar justiça e juízo sobre os que lhe fossem fiéis, como também para poder aplicar o mesmo juízo sobre aqueles que não o honrando, não o buscando com sinceridade de coração, perseverassem, como infelizmente muitos perseveram, no caminho da desobediência, através de atos e atitudes muito reprovados por Deus. Mas está muito claro na palavra da doutrina que o nosso Pai, para exercer este seu imenso poder, inclusive este da onisciência, para saber todas as coisas a fim de aplicar perfeito juízo, Ele sempre usou os santos e anjos que compuseram os seus exércitos celestiais. Quando, no início da raça humana, após aquele casal que havia sido criado para um fim tão nobre e para poder ampliar o reino do nosso Pai, através de uma raça que se multiplicasse, mas que se multiplicasse na honra, no amor e na obediência, para serem tão santos como santos eram aqueles que já compunham o poder do nosso Deus. Quando, lá no início da raça humana, eles sofreram juízo porque desobedeceram, aquilo que lhes foi tirado foi exatamente o mérito de poderem ser guardados e amparados pelo poder celestial do nosso Pai, pois é este poder que, além de salvar e além de dar a vida, proporciona à criatura que é dele qualidades suficientes para poder vencer as tentações, o mal, para poder atravessar perigos, para poder atravessar por dias de angústia, sem entretanto negar a fé no nome e na pessoa poderosíssima de Deus. Eles perderam esta graça. Dali em diante, tornou-se muito difícil a possibilidade dos santos e anjos poderem atuar na terra, porque as criaturas não mereciam. Não foi
que este poder divino tivesse diminuído. Eles, os santos de Deus e os anjos do nosso Pai, e Ele mesmo, sempre preservaram todas as suas qualidades divinas e, portanto, o seu poder e a sua glória. Mas, como está muito claro na palavra da doutrina, eles não podem estar presentes na vida e nos lugares onde o pecado domine. Assim sendo, era impossível que o nosso Pai usasse os seus exércitos celestiais, como era seu plano, para poder dar expressão perfeita às suas virtudes e qualidades e formar um povo verdadeiramente santo nesta terra. Por isto, para poder de algum modo preservar, pelo menos no espírito e no coração dos mais humildes, a verdadeira fé e guardá-los de muitos perigos, o nosso Pai enviava, quando existisse na terra alguém que merecesse esta graça, enviava um santo do seu reino, um anjo do seu reino, para poderem amparar, guardar e abençoar aquela criatura que lutava para ser dele. Ele fez isto desde os tempos mais antigos, sempre que existiu na terra alguém que verdadeiramente o amasse. E este mesmo recurso ele usou para enviar os profetas, para formar um povo que se distinguisse entre os demais da terra, um povo a quem ele pudesse revelar-se como Deus Todo-Poderoso, a quem ele pudesse, por conseguinte, enviar anjos e santos para guardá-los, de cuja raça ele pudesse chegar a formar na terra aquele corpo santíssimo no qual estaria o Espírito do seu amado Filho. O único caminho que existia para poder haver realmente salvação entre os homens. Então entendam que os santos e anjos sempre tomaram posição importantíssima junto ao nosso Deus e na execução dos seus planos. Assim, Deus o Pai batalhou por muito tempo, especialmente com um objetivo. Então entendam que quando Deus determinou que o seu amado Filho deveria cumprir um ministério pessoalmente, de maneira visível, entre as criaturas na terra, entre todos os objetivos importantes que ele tinha a serem alcançados, existia este, de poder haver condições na terra para que os seus santos e anjos se manifestassem. Porque ele, Deus, possuidor de toda a perfeição, de toda a virtude, de todos os dons, de todo o poder, uma vez que formava como forma um só poder criador com o seu próprio Espírito. Mas ele, Deus, falando àquele casal que lhe havia desobedecido, ele também prometeu, falando à mulher: da tua descendência haverá um que pisará a cabeça da serpente, isto é, o poder do pecado. Exatamente para que os seus santos pudessem atuar, para que eles, como participantes de toda a sua glória e de todas as suas virtudes, pudessem manifestar na terra este poder. Naquele intervalo de séculos que se passaram entre o início da criação e da raça humana e a possibilidade
de Deus o Pai encontrar na pessoa de Maria Santíssima aquela que ia ser usada para poder dar vida ao corpo santo, onde estaria o Espírito do Filho do nosso Pai, naquele intervalo tão longo que se passou. Os santos, anjos, arcanjos, alguns poderosíssimos, mas manifestaram-se raramente e somente em ocasiões muito especiais. É verdade que quando o profeta Moisés lutava para poder dirigir aquele povo, ele não sabia qual o objetivo final. No início não sabia, talvez tenha sabido depois. Mas quando ele lutava para preservar aquele povo, os princípios importantíssimos da lei de Deus, os santos, alguns deles, exerceram sua autoridade. Quer dizer, a autoridade divina que neles estava. E ajudaram muito, não só aquele profeta, como os outros que surgiram depois. Mas a possibilidade de que os santos e anjos pudessem voltar a atuar na terra, não só com a perfeição da autoridade divina, mas também em maior número, com missões mais completas e mais extraordinárias. Isto só seria possível quando existisse na terra o Filho amado do Pai, o Messias prometido, que era naturalmente a encarnação perfeitíssima da pessoa de Deus. Com tudo isso, entendam que sem o ministério de santos e anjos, o poder divino diminui muito, porque é cerceado pelo pecado e pela falta de mérito da criatura humana na terra. Sem a operação de santos e anjos, o nosso Deus não é compreendido. Quando afinal Jesus existiu na terra, lá do lado do Oriente, ele disse e afirmou às criaturas que ouviam: o reino dos céus está entre vós. E mesmo antes dele, São João Batista, na sua palavra muito importante, disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Então entendam que Jesus, ao fazer esta afirmação, ele dizia exatamente isto, que o reino dos céus estava na terra, porque agora, enquanto ele ali estava, ensinando, atuando, dando o exemplo da sua vida santíssima, transmitindo virtude, ensinando a verdade e realizando milagres extraordinários, enquanto ele ali estava, cumprindo este ministério, os santos e anjos também podiam estar. Foi por isso que ele afirmou logo de início, falando aquele homem de nome Natanael, que se admirou muito de Jesus falar que o conhecia quando ele nunca tinha visto Jesus. Então Jesus lhe disse, se ele estava tão admirado por aquilo, que ele ficasse sabendo que dali em diante os anjos de Deus subiriam e desciam sobre o Filho de Deus na terra. Porque, havendo a pessoa de Jesus, entendam que passou a haver o elo perfeito de ligação, o caminho, como ele mesmo disse mais tarde, e estando seguro o caminho, a ligação entre a terra e os céus, os anjos de Deus podiam vir, sempre logicamente mandados por Deus e dirigidos em suas funções e em sua missão. Mas o reino dos céus esteve realmente na terra, entre os homens, muito embora os homens não tivessem compreendido isto no profundo do seu significado. Mas esteve muitos e muitos, em número muito grande, vinham os anjos e santos para
estarem com Jesus em todos os seus feitos, em todas as suas obras, em todos os seus ensinos, em todos os seus milagres. Então entendam que cumpriu-se naquela época a vontade divina. E foi possível os anjos virem, porque havia na terra aquele que servia de elo de ligação entre as pessoas na terra que viessem a crer como realmente muitos creram, e a pessoa de Deus. Então entendam que duas condições indispensáveis existem para que o poder de Deus realmente se manifeste na terra. A primeira delas, naturalmente, é que haja na terra alguém que esteja ligado inteiramente ao poder divino, e então os anjos possam ser enviados. E a segunda verdade importantíssima que nós concluímos é que os santos de Deus, os anjos, tanto os que existem desde a eternidade, princípio de eternidade, que o nosso espírito não compreende inteiramente, mas em cuja verdade nós cremos, que assim como Deus existiu eternamente e eternamente existirá, já existiam anjos, alguns dos quais, muito aperfeiçoados, alcançaram galardão maior e sempre fizeram parte do trono de Deus e de todo o seu poder. Mas estes santos e anjos, para poderem atuar na terra, também outra condição precisa existir: precisa haver quem os comande. Por isto é que os servos de Deus do passado, dirigindo-se ao poder divino, ao poder dos anjos e dos santos, diziam: os exércitos celestiais. E havendo exércitos, sempre subentende-se que haja um comando. É verdade que o comando, na sua base, no seu alicerce, é a pessoa de Deus e do seu Santíssimo Espírito, ou do Santo Espírito do Pai e dele. Mas sempre precisou que estes santos e estes anjos, para principalmente poderem atuar na terra, além de precisar haver quem merecesse isto e a quem eles guardarem, precisavam eles ser comandados e dirigidos. Este foi um dos motivos pelos quais Deus prometeu a vinda do Messias, e um dos motivos pelos quais ele cumpriu sua palavra e lutou, mas formou aquele corpo santíssimo no qual estava o Espírito do seu Pai. E Jesus, entre todas as glórias que alcançou, entre todas as partes magníficas do seu preciosíssimo galardão, ele alcançou este: todos os santos e anjos lhe ficaram sujeitos. Quem ensina isto na doutrina, na palavra escrita no passado, foi São Paulo. Ele o que mais explicou este assunto. E nós transcrevemos isso na página 185 do livro Evangelho do Reino dos Céus. E também o apóstolo São Pedro, aliás, mas também São Paulo falou isto. E também o apóstolo São Pedro, pregando o Evangelho do Reino dos Céus, disse que Jesus subiu aos céus e está à destra de Deus, isto é, está do lado direito, no seu trono, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Isto faz parte do preciosíssimo galardão de Jesus. Todos os exércitos celestiais lhe ficaram sujeitos. E como imediato do seu Pai, ele passou a dirigir principalmente a ligação do reino do seu Pai com quem na terra merecesse esta graça, este amparo, esta proteção. Por isto é que ele, no início da igreja do passado, quando os santos apóstolos
fiéis a Ele, Jesus e ao Pai, lutaram para formar um povo e uma igreja. Ele, Jesus, junto com os anjos de Deus, continuou operando enquanto existiu na terra alguém que merecesse esta graça. Todavia, como sabem, infelizmente, o coração da criatura humana, quando não conta com um grande amparo celestial, volta sempre à estaca zero, nós podemos dizer. E foi o que aconteceu com aquela igreja do passado. Foi uma igreja heróica, foi uma igreja que lutou e sofreu. Foram condenados à morte, sofreram horrores, viviam escondidos e fugindo por todos os lados. Mas quando aquela igreja começou a ganhar a liberdade política e material, foi se afastando dos princípios fundamentais da doutrina e da fala do Messias e dos seus apóstolos. E assim, tendo os apóstolos terminado o ministério no corpo e subido ao Pai e a Jesus, passando aquela igreja às mãos de outros que passaram a dirigi-la, aos poucos foi perdendo exatamente este mérito, e a história se repetiu. E os exércitos celestiais não puderam mais vir em grande número, numa potência absoluta de força, para poder guardar o povo que se dizia do Messias prometido. E esta fé, esta afirmação de que Jesus havia cumprido sua missão e seu sacrifício, e que havia voltado ao Pai, que tinha deixado sua doutrina e sua lei, isto foi passando apenas como uma herança histórica. E o princípio fundamental da fé foi se extinguindo. E extinguiu-se, portanto, a possibilidade dos anjos manifestarem-se na terra, muito embora Jesus continuasse com plena autoridade de governá-los e dirigi-los. Novamente um intervalo muito grande houve, e a fé tornou-se apenas tradicional. Multiplicou-se muitas vezes o número de organizações religiosas e de seitas, e a fé no poder de Deus passou a ser incompreensível pela maioria. E o que ficou mais prejudicado foi exatamente a fé nos santos e nos anjos de Deus. Porque os que guardaram a fé no poder dos anjos e dos santos, guardaram apenas como tradição e passaram a depender de uma figura material para poder crer num santo. Assim, aquela igreja que deveria ser a herdeira de todo este poder, é aquela que em princípio começou a existir para poder dar lugar à vinda do outro Consolador prometido por Jesus, materializou-se e todas as coisas passaram a ser cumpridas somente materialmente falando. A humanidade ficou muito prejudicada na sua vida moral e na sua vida espiritual. E, como disse, uma parte tradicionalmente continuou a crer na possibilidade da existência de santos, mas crer de um modo material, dependendo da figura, para poder adorá-los. E outros tantos não creram na possibilidade dos santos e anjos manifestarem-se na terra. Num ponto, os que não creram expressaram uma verdade, porque realmente eles não estavam em condições de receber um amparo de um santo e de um anjo, e não proporcionavam ao reino dos céus a condição essencial e primeira de que estes anjos, em grandes exércitos, manifestassem na terra para amparar o povo que sofria. E dando-se este fato, eles chegaram à seguinte conclusão:
que os santos e anjos só se manifestaram no passado. Só se manifestaram enquanto os santos apóstolos estavam visivelmente no seu corpo. E também, logicamente, durante o ministério terreno de Jesus. Isto foi verdade. O que eles dizem até certo ponto é uma verdade, mas uma verdade que os prejudica muito e que traz para eles juízo. Porque o fato dos santos e anjos não se manifestarem mais não foi determinado por Deus. Nunca isto fez parte do plano de Deus. O plano de Deus era este: que os seus exércitos, comandados pelo seu amado Filho, pudessem continuar a operar na terra em grande escala, porque ele sabia, Deus sabia e Jesus também sabia, que somente assim amparados e guardados, e somente existindo na terra realmente o reino dos céus, seria possível uma última e grande vitória sobre as forças do mal. Mas os que dizem que os anjos só se manifestaram durante o ministério terreno de Jesus e dos santos apóstolos, erram num ponto de base, por isso são passíveis de juízo. Erram porque não são humildes para dizerem que eles é que não mereceram, e por isto é que os exércitos celestiais foram impedidos de manifestar-se. Mas Jesus, sabedor de todas as coisas, participando do poder onisciente do seu Pai, prevendo tudo isto, ele prometeu a vinda de outro, porque ele sabia que outro semelhante a ele precisava servir de elo entre a terra e os céus, e precisava ter esta autoridade de poder comandar anjos e santos. Porque entendam que, em primeiro lugar, é impossível existir um povo verdadeiramente certo doutrinariamente falando e certo moralmente falando. É inteiramente impossível que isto exista na terra se não for possível os santos e anjos manifestarem-se para amparar este povo, para que esse povo entenda a glória divina, entenda a Deus, entenda a Jesus. E Jesus, sabendo disto, prometeu o outro Consolador. Mas novamente séculos se passaram e este Consolador não podia ser manifestado, principalmente porque as condições na terra novamente não permitiam. As igrejas tradicionais, que aos poucos foram recebendo certo conhecimento do Evangelho, adaptaram-se às condições da terra e não entenderam o ponto básico deste Evangelho, que é exatamente a possibilidade do poder divino manifestar-se na terra. E tradicionalmente presas às suas doutrinas e aos seus princípios de organização, não iriam aceitar a vinda de outro Espírito, inteiramente igual a Jesus, com o poder de comandar anjos e santos. Outro Espírito que se sujeita, aos quais os santos e anjos se sujeitassem, para este Espírito poder dar início a uma nova era, quando realmente o poder de Deus fosse conhecido na terra. Mas o dia chegou, como sabem, eu não vou repetir tudo, porque é do conhecimento da igreja. O dia chegou, porque aquela que havia nascido predestinada para ser o Consolador, guardou sua herança, guardou sua vocação, e principalmente porque Deus, usando o seu amado Filho Jesus, pôde fazer com que ele manifestasse-se a ela, e ela o entendesse e se sujeitasse a ele. E a luta foi novamente travada, e ela muito lutou para poder formar nesta terra o povo de Deus, sobre cujo povo os exércitos celestiais pudessem estar. E assim, uma nova era, um novo período de verdadeira salvação foi iniciado, porque o outro Consolador recebeu por herança, entre muitas glórias, esta de poder comandar os santos e anjos do reino do nosso Pai. Mas dirá alguém, mas Jesus continuou a existir e ele continuava a comandar estes santos e anjos. Mas, em primeiro lugar, entendam que o reino dos céus é muito amplo
muito grande e imenso. E há muitas coisas que Deus precisa fazer e determinar, e para isto ele precisava de Jesus. E para ver a grande obra da existência do reino dos céus novamente nesta terra, precisaria alguém que junto com Jesus realizasse a mesma função. E novamente, tivesse alguém que comandasse estes exércitos celestiais, inclusive de muitos santos que, formados nesta terra, fiéis a Deus, herdaram no céu o precioso galardão de servir como os profetas do passado e como os santos apóstolos, e entre eles alguns santos, não muitos, mas alguns já formados nesta igreja. Entre todos, principalmente, é lógico, a pessoa da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. Por esses motivos, foi preciso existir o Consolador. Este é um dos motivos. E entre as glórias que ela recebeu este, de comandar os exércitos celestiais. Então, pela segunda vez, cumpriu-se no reino dos céus e na terra esta palavra: havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e potências. Mas eu lhes recordei isto tudo porque no presente, novamente, estes anjos e santos sujeitaram-se a alguém. Eles não deixaram de obedecer a Jesus. Jesus continuou sendo comandante. A Santa Vó Rosa continuou sendo e será eternamente comandante e dirigente destes exércitos celestiais. Para um lar estar realmente protegido, para uma pessoa vencer na terra e continuar sendo realmente do reino dos céus, é preciso que anjos sejam enviados, mas nem todos merecem. Eu estou explicando isto para que entendam bem a doutrina, porque alguns poderão pensar, mas eu sempre aprendi, desde a minha infância, que Jesus era a principal cabeça. E se Jesus comanda os anjos e envia os anjos para um lado, para outro, não precisaria outra pessoa enviar. Mas acontece que ele havia prometido, portanto, quando prometeu, afirmou que precisaria outra pessoa. E também acontece, como lhes disse, que a obra do reino dos céus é imensa. E ele, Jesus, chegou ao ponto de precisar um auxiliar. Mas o principal motivo foi que o Consolador mantivesse aberto o caminho e formasse na terra o povo, para que estes santos e anjos fossem enviados. E na pessoa e no ministério do nosso estimado irmão Aldo, foi preciso, e também por mérito dele, porque ele mereceu. Então, aperfeiçoando-se, chegou ao ponto de enviar santos e anjos para guardar o seu povo, povo dele do Consolador, povo de Jesus e do Pai. E eu expliquei muito bem esta parte da doutrina, não só para que todos tenham fé suficiente nisto, mas para que entendam. Por quê? O nosso estimado irmão Aldo, afinal, exerce quase as mesmas funções do Consolador, não sendo a pessoa dela, e nem pegando o lugar dela, assim como a Santa Vó Rosa não pegou o lugar de Jesus, mas para formar um elo perfeito de poder, e para este caminho continuar aberto, e a igreja triunfante marchar por ele, e realmente chegar o dia afinal, quando a grande e última batalha possa ser ganha. Porque continua a existir na terra a possibilidade destes santos e anjos poderosos manifestarem-se, estendendo o seu amparo a um povo que vive e pratica a verdade e que ama profundamente o nosso Deus, o seu amado Filho Jesus, o Santo Consolador, que reverencia todos os santos realmente poderosos e que luta para ser vencedor nesta terra. Portanto, temos esta grande glória, porque temos possibilidades e condições para sermos um povo vencedor, porque os santos e anjos de Deus
continuaram a ter quem os governe e quem os dirija e os guie às fontes das águas da vida, como disse São João no livro do Apocalipse. E porque, existindo este elo de ligação entre a igreja na terra e o Consolador, a Santa Avó Rosa, e Jesus nosso Senhor, portanto, ao Pai e ao seu Santíssimo Espírito. Existindo esta ligação, é garantida a vitória da igreja e garantida também a operação dos santos e anjos do reino dos céus que executam esta obra extraordinária. E há, portanto, possibilidade de uma perfeita salvação e possibilidade de que grandes milagres possam ser feitos e realizados como realmente tem havido. Amém. Glorioso Deus e Santíssimo Pai, nós te louvamos e te glorificamos porque justos e eternos são os teus caminhos para realizar na terra a tua vontade e para que seja manifesta a tua glória, o teu poder e as tuas virtudes. Nós te louvamos muito por Jesus, teu Filho amado, e pelo glorioso trabalho que realizou quando manifestou tuas obras na terra, e no presente, quando manifestou-se espiritualmente, para preparar a Santa Avó Rosa e usá-la para revelar sua perfeita doutrina e dar-lhe virtude e poder para que fosse formado um povo com o qual ela pudesse estar e os teus anjos e santos igualmente também pudessem estar. E louvamos e glorificamos muito a Santa Avó Rosa pela sua grande vitória e a adoramos pela sua glória e pelo seu importantíssimo galardão. E agora, ó Santa Avó Rosa, eu rogo a tua bênção para estes que aqui estão nesta reunião, rogando que a senhora os abençoe e que a senhora abençoe também a toda a igreja e a todos os ouvintes de Hora Milagrosa e ao teu povo, para que eles tenham conhecimento das tuas verdades, ó Santa Avó Rosa, do teu poder e da tua virtude, e também da obra importantíssima que a senhora realizou. Por tudo isto, nós te adoramos, e eu agradeço pela bênção que a senhora lhes concede. E eu entrego, portanto, nas tuas mãos as orações que eles fizeram, e também entrego nas mãos do nosso estimado primaz, e peço para todos a mediação dele, a sua intercessão segura, para que eles sejam vitoriosos em todos os seus caminhos. Santa Avó Rosa, eu apresento diante da Senhora os pedidos que estão nesta caixa de oração, rogando que a senhora abençoe estas criaturas, aqueles que estão doentes, enfermos, sofrendo, necessitados e desempregados. E peço para eles também a bênção do nosso primaz. E rogo que os teus santos e anjos, magníficos em poder, acompanhem a todos nós e a todos os teus filhos, que voltam para os seus lares, e que eles tenham uma noite de descanso e abençoe o trabalho deles e o seu pão de cada dia. E assim, que a bênção e a comunhão perfeita do Espírito de Deus, a bênção e a proteção do nosso Pai, de Jesus e Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa, a bênção e a proteção do nosso estimado irmão Aldo e a minha bênção fique consigo no seu viver. Amém.